Já há alguns domingos a respeito de diferentes milagres que o Senhor Jesus realizou ao longo do seu ministério, e a conclusão a que chegamos juntos como igreja é que de fato nada é impossível para o Deus a quem servimos. Tudo é possível aos seus olhos, porque Ele é poderoso para transformar a realidade. Na noite de hoje eu gostaria de não dedicar a nossa reflexão a mais um daqueles ditos milagres terapêuticos, exorcismos, ou mesmo relacionados aos fenômenos da natureza, mas a um momento muito particular, cuja ação sobrenatural de Deus na vida do seu filho foi notável, foi visível, esteve presente. E eu quero convidar a igreja a abrir comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós iremos meditar nos versos 1 a 11, especialmente nessa passagem que já é muito conhecida por cada um de nós, como a tentação do Senhor Jesus, a tentação que Ele experimentou. E eu quero lembrar a mim e a você das verdades que essa passagem tem a nos oferecer e que devem estar escritas em nosso coração dia após dia. Quero convidá-lo a acompanhar comigo a leitura então de Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11, que na minha versão diz o seguinte: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, lá em Jerusalém, o templo de Herodes, do templo de Herodes, e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E aí Satanás usa uma expressão do Salmo 91, versos 11 e 12, literalmente: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto eu lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Na noite de hoje eu quero olhar com os irmãos para o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, que é marcado basicamente pelo seu batismo, seguido pela tentação que ele experimenta no deserto. E ao olharmos para essa passagem, que já é muito conhecida de cada um de nós, creio que talvez da totalidade daqueles que aqui estão presentes, eu queria iniciar essa leitura chamando a sua atenção para verdades que estão contidas nela, mas que talvez passe desapercebido por você no conhecimento dessa história, dessa narrativa. E a primeira realidade que eu queria me concentrar com os irmãos, contida já no verso 1, é que Jesus não foi parar no deserto casualmente. Jesus não foi para lá por acidente.
quando às vezes eu ou você nos dirigimos a um local desconhecido e o GPS falha, o Waze nos deixa na mão e de repente a gente para no lugar e fala, estou perdido. Diz o verso 1, que o Espírito Santo de Deus, ou seja, a própria pessoa de Deus, o levou intencionalmente ao deserto com uma finalidade, para ser tentado. Não foi ocasional esse episódio na vida do Senhor Jesus Cristo, já inaugurando o seu ministério terreno. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para propositalmente ser exposto à tentação de Satanás. Nunca é demais lembrarmos que há uma falsa impressão no meio evangélico, especialmente no contexto brasileiro, de que dificuldades e lutas nunca provêm de Deus. Há uma mentalidade falaciosa que afirma que as dificuldades sempre são promovidas pelo inimigo. Isso não é verdade. Você conhece muitas histórias. Eu queria apenas lembrá-lo, por exemplo, da história de Jó. É verdade que o inimigo, em alguma medida, pode ser instrumento de Deus para o sofrimento do homem. É ferramenta de Deus para levar os seus filhos à dor. Mas sempre temos que ter a consciência de que Deus está por trás, soberanamente, governando a história das nossas vidas. Como Ele o fez com o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele levou o seu Filho para o deserto, e a versão nossa diz, com um intuito específico, para ser tentado. O papel de Deus na vida dos seus filhos não é apenas de abençoá-los, mas aqui, especialmente, o texto nos ensina que o próprio Deus expôs o seu Filho a uma tentação demoníaca. Não é uma tentaçãozinha, é da própria pessoa de Satanás. Agora, alguns, ao ouvirem isso que eu estou dizendo, podem se questionar, mas pastor, por que um pai faria isso com o seu filho? Por que o nosso Deus, rico em amor e misericórdia, fez isso com o seu próprio Filho Jesus Cristo? A Bíblia nos responde isso. A Bíblia fala que as provações de Deus sempre visam o aperfeiçoamento dos seus filhos. Nunca visa a queda, a prática do mal. Isso quem promove é Satanás. Quando Deus promove a aprovação na vida dos seus filhos, Ele sempre visa crescimento, aperfeiçoamento. Mas pastor Roni, isso é uma verdade com o Senhor Jesus? Já que Ele era Deus, é uma verdade. Então deixa a sua Bíblia marcada aí em Mateus capítulo 4, e vai rapidamente comigo em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, e olha o que o autor de Hebreus nos ensina a respeito do aperfeiçoamento que o próprio Senhor Jesus Cristo teve que passar em vida para o cumprimento da sua obra. Hebreus 5, de 7 a 9. Acompanha comigo a leitura desse texto. Ele quem? Jesus. Nos dias da sua carne, ou seja, na sua encarnação, na sua vida terrena, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, ou seja, ao seu Pai, a primeira pessoa da Trindade, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado,
tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mas como isso é possível? Enquanto o homem, o Senhor Jesus, aprendeu em obediência a Deus, a vontade do seu Pai, e com essa obediência foi aperfeiçoado em sofrimento. Deixa aí em Hebreus 5, vai lá agora em Hebreus capítulo 2. Olha o verso 10, o autor reforçando essa verdade para mim e para você. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, se referindo a Deus, o Pai, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Jesus passou por um processo como eu e você passamos, de aperfeiçoamento, de provas. Aí você vai me dizer, mas pastor, Mateus capítulo 4 está se referindo ao Filho de Deus, Jesus, o verbo encarnado entre os homens. Mas você não pode ignorar a verdade contida em João 1, versículo 12, que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Deus leva os seus filhos para o deserto. E muitas das vezes ele usa a própria investidura satânica para aperfeiçoar o nosso relacionamento com ele. Essa é uma verdade não exclusiva do próprio Senhor Jesus Cristo, mas minha e sua. Quando pensamos nessa realidade, temos que reconhecer que Deus jamais nos tenta. E essa verdade está contida na carta de Tiago, capítulo 1. A palavrinha grega traduzida por provação é exatamente a mesma traduzida por tentação, é a palavrinha peiratzo. E como que nós então entendemos como deve ser traduzido cada uma delas? Simples, pelo contexto, pela autoria e pelo propósito das circunstâncias. A palavrinha peiratzo, se ela estiver inserida num contexto em que visa a queda do homem, então deve ser entendido como tentação. Se ela estiver num contexto que visa aperfeiçoamento, fortalecimento do relacionamento do homem com Deus, então por provação. Deixa a sua Bíblia marcada aí em Mateus 4, vai agora comigo rapidamente em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 12 em diante, até o verso 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, o peiratismos. Bem-aventurado, feliz é um homem que com perseverança suporta peiratismos. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser peiratzo, diga, estou sendo peiratzo por Deus. Porque Deus não pode ser peiratzo pelo mal, e Ele mesmo a ninguém peiratza. Ele não conduz o homem à queda. Ao contrário, cada um é peiratzo pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Há dois tipos de tentações que existem e que podem alcançar o homem. Há uma tentação que nós chamamos de exógena.
Mas que palavra é essa, pastor? Exógena é uma tentação produzida fora do homem, como é de Mateus capítulo 4, promovida por Satanás. E tem uma tentação que Tiago nos descreve do versículo 13 a 15 do capítulo 1 da sua carta, que é a tentação exógena, é aquela tentação produzida dentro do indivíduo, pela corrupção do seu coração. Qual das duas tentações Jesus experimenta? A única que lhe era possível. Porque Jesus, por ser perfeito, não poderia estar passivo à tentação exógena, a do seu interior, porque ele era perfeito. Ele foi exatamente tentado por uma tentativa externa a ele, a de Satanás. E ainda estamos apenas no versículo 1 do capítulo 4. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Deus, sendo o Pai do Senhor Jesus Cristo, ali alinhado com a terceira pessoa, o Espírito Santo, concordando, expôs propositalmente o seu Filho ao deserto e à tentação de Satanás para o seu aperfeiçoamento. Presta atenção, você que é pai, você que é mãe. Se Deus, sendo o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, permitiu que o Espírito Santo levasse para o deserto, para ali ser exposto ao sofrimento, nós, enquanto pais que somos, não podemos querer proteger os nossos filhos 100% da vida deles. Eu queria lembrar essa verdade que você já conhece. Mas quantas vezes nós queremos entrar na frente das consequências dos nossos filhos, achando que assim nós conseguimos protegê-los? Eles tomam decisões precipitadas, equivocadas, cujas consequências eles terão que colher para o seu próprio aperfeiçoamento, para o seu próprio crescimento. E sabe o que nós pais costumamos fazer? Entramos na frente como um para-raio. Deixa que eu assumo as consequências no lugar do meu filho. É louvável a sua disposição, mas é errada. Porque agindo assim você não estará ajudando o seu filho a crescer, a aperfeiçoar. E esse é o modelo que Deus nos oferece ao levar o seu filho para o deserto. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Também 40 dias e 40 noites eu acho que eu nem chegaria lá. Acho que com um dia já estou sendo promovido. Já começo a ver tudo rodando. Mas o fato, irmãos, que eu queria lembrá-los, é que Satanás não se apresentou ao Senhor Jesus Cristo na primeira hora que ele chegou ao deserto. Satanás não chegou, oi, estou aqui, no momento em que ele acabara de ter chegado ao deserto. Ele esperou cautelosamente o tempo que fosse necessário para que Jesus tivesse fome. Sabe o que 1 de Pedro 5,8 nos diz? Que o adversário das nossas vidas, Satanás, ele age como um leão, em derredor dos filhos de Deus, bramando, espreitando, aguardando a hora de dar o bote. Ele não é criativo. A estratégia dele sempre foi a mesma, como ele fez já desde Gênesis capítulo 3 no Éden. Ele faz isso. Ele aguarda
cautelosamente. Qual momento? Um momento de maior vulnerabilidade dos filhos de Deus. O momento em que nós temos fome. O momento em que nós estamos suscetíveis à queda. E ele não ataca em áreas em que estamos fortes. Ele ataca justamente em áreas em que estamos frágeis. Queridos irmãos, precisamos identificar quais são as áreas ou situações das nossas vidas em que somos fortes, mas também aquelas em que somos frágeis. E eu quero dizer para você que Satanás não vai empurrar goela abaixo na vida de qualquer filho de Deus nenhum pecado, especialmente nas áreas em que nós estamos de pé, forte. Ele vai atacar nos nossos momentos de fragilidades e nas áreas em que estamos suscetíveis à queda. Quais áreas nós estamos passíveis à queda? E a partir do versículo 3, nós vamos ver agora o ataque que Satanás empreende ao Filho de Deus. Olha comigo aí. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Queridos irmãos, o ataque de Satanás, ele é diversificado, mas sempre focado em um único aspecto. E aqui em Mateus capítulo 4, o ataque de Satanás à pessoa do Senhor Jesus Cristo está restrito à identidade do Filho de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Você nunca pode ler um texto fora do contexto. E se você for comigo lá no último versículo do capítulo 3, quando Jesus é batizado, você há de observar comigo que há um momento muito especial em que todos os que estão presentes participam ao longo do batismo de Jesus. Qual é esse momento? É o momento em que a Trindade se revela à humanidade. O Filho está passando pelas águas, sendo batizado por imersão. O Espírito Santo desce como pomba dos céus. Pode olhar lá o versículo 17 do capítulo 3. E o que o Pai fala a todos os homens presentes? Este é o meu... Gente, Satanás ficou engasgado com isso aqui. Este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, me comprazo, me regozijo. Satanás guarda aquela informação e 40 dias depois no deserto ele guarda cautelosamente. Ele engasgou com aquilo. Ele falou, deixa ele comigo. 40 dias depois, quando Jesus esteve no seu momento de fragilidade, ele ataca a identidade do Filho. E ele começa a dizer, se és o Filho de Deus, então, primeira maneira que ele ataca a identidade do Filho, através daqueles itens mais básicos para a subsistência humana, aquela necessidade fisiológica, a alimentação, a provisão. Então, manda essas pedras aqui se transformarem em pães. Aliás, qual é o pai cujo filho pedindo pão lhe dará pedra? Ou cujo filho lhe pedindo peixe vai lhe dar uma serpente? Que tipo de pai é esse que você tem, Jesus? Das duas, uma. Ou ele não é tão bom assim e você é filho dele, ou ele de fato é bom, mas ele te enganou, porque você não é filho dele. Porque um bom pai não deixaria o seu filho
passar por esse sofrimento. Essa é a primeira investida de Satanás. Ele ataca a identidade do filho por meio da provisão, por meio dos itens mais básicos para a subsistência humana, por meio das necessidades fisiológicas nossas. Querido irmão, querido amigo, você que me ouve, talvez nesse áudio, que tipo de necessidade você está vulnerável, suscetível à queda? Será que você se encontra num momento de fragilidade por uma segurança financeira profissional que está comprometida, ou mesmo por uma questão de atenção, carência afetiva, por meio de companhia? Que tipo de provisão ou item mais básico da vida humana você percebe que você pode estar suscetível à queda? Jesus responde a Satanás por meio da palavra de Deus. Ele usa o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e diz que nem só de pão o homem viverá. Mas Satanás não se dá por vencido. E mais uma vez ele investe agora no versículo 6, transportando o Senhor Jesus para o pináculo do templo, mais ou menos 130 metros, 135 metros de altura, lá em Jerusalém, fazendo Jesus olhar para a cidade santa. E agora o ataque à identidade do filho passa por uma nova tentativa de distorcer a palavra de Deus. Ele pega a passagem de Salmo 91, versos 11 e 12, e ele então deturpa. Uma passagem linda, que oferta encorajamento ao povo de Deus, ele distorce para justificar o tentar a Deus. E aí então Jesus vai repreendê-lo. Mas o interessante é que esse segundo ataque agora é dirigido à veracidade da palavra de Deus. Será que de fato aquilo que Deus disse lá no teu batismo, de que tu era filho de Deus realmente, é verdadeiro? Eu quero ver a prova disso agora. Porque o mesmo que falou que você era filho, disse lá no Salmo 91, verso 11 e 12, que ele daria ordem aos seus anjos para te acolher, para te preservar. Então lança aqui de cima. Satanás, ele distorce a palavra de Deus. Ele a reinterpreta. E gente, cuidado. Tem muita gente aí fora dando sentidos diferentes do que a palavra de Deus oferece. E eu ouso dizer que por influência demoníaca, porque isso é típico do papel de Satanás. Esse é o tipinho dele, de tentar oferecer um novo sentido ao que Deus já descreveu e revelou na sua palavra. E então o Senhor Jesus vai responder dizendo, também está escrito no versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus. E como última investida, então, Satanás o leva para um alto monte, no versículo 8 você encontra isso, e mostrando ao Filho de Deus todos os reinos e a glória deles, ele faz um convite a Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Se você se curvar diante de mim, eu vou te entregar em tuas mãos toda a glória de todo o mundo, de todos os reinos.
Há um debate muito grande se Satanás de fato teria essa autonomia ou se ele está ludibriando o Senhor Jesus. Mas, à luz de alguns outros textos, nós reconhecemos que desde que o pecado entrou no mundo, Satanás se tornou o Deus desse século, sempre debaixo da soberania de Deus, mas em alguma medida, de fato, Deus entregou na mão de Satanás a influência desse mundo, o governo, as rédeas desse mundo, tornando ele príncipe desse século. E o que nós podemos observar na tentação de Satanás, agora, nessa última tentativa dele, é que Satanás, ele promete o bem, convidando para a prática do mal. Olha, você quer esse bem? Você quer glória? Você quer reinos? Você quer ser feliz? Ai, como é lindo! Eu quero tanto ser feliz. Então venha, pratique o mal comigo. Satanás promete o bem ao homem, ao povo de Deus, convidando para a prática do mal. Meio que dizendo, os fins justificam os meios. E então, versículo 10, o Senhor Jesus, mais uma vez, agora usando o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 13 e 14, vai dizer: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Irmãos, como esse texto precisa ser lembrado pelas igrejas do Brasil afora. Quantas igrejas estão se reunindo semanalmente, não mais para cultuar a Deus, mas para cultuar o homem. O homem agora ocupou o centro da adoração nos cultos. Como é gostoso ir a um lugar onde você é vitorioso, onde você é cabeça, não é cauda, onde você determina e Deus é um mordomo, e, pois não, como posso lhe servir? E Jesus fala, não caia nessa, não vá por esse engodo, somente Deus deve ser objeto do culto dos homens, somente a Ele devemos adorar, e somente a Ele prestar culto. Sabe o que a igreja fez? A igreja destronizou Cristo, e colocou no trono agora o homem e os seus anseios. Pastor Roni, como vencemos as investidas da tentação exógena, ou seja, a tentação de fora, essa tentação que vem como seta do inimigo ao nosso encontro, como o nosso Senhor Jesus venceu, sempre usando a palavra de Deus e somente ela. Nós nunca venceremos as nossas tentações fora da palavra de Deus. E nem somando a palavra de Deus alguma coisa de fora, porque a palavra de Deus é suficiente. E suficiência, o conceito de suficiência, é um conceito que exaure a necessidade de qualquer outro elemento acessório. Ele, por si só, dá conta do recado. Cristo nos ensina a vencermos as investidas de Satanás, contra a nossa espiritualidade, contra o nosso relacionamento com Deus, sempre e somente por meio da palavra de Deus. Quero encerrar esse tempo convidando você aí comigo em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. E eu queria chamar a sua atenção para o que João descreve, que retrata um resumo
das 3 tentações pela qual o Senhor Jesus experimentou. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, e aí ele vai explicar agora o que há no mundo. Tem 3 elementos que há no mundo e que nós não devemos amar. E quais são os 3 elementos, pastor? São esses. A concupiscência da carne transforma pedra em pão. A concupiscência dos olhos levou Jesus para um pináculo mais ou menos a 135 metros de altura para olhar a cidade e ver aquele povo. E a soberba da vida, todos os reinos deste mundo, e a glória deles, eu os entregarei, se prostrardes, me adorardes. Portanto, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, cujo Deus deste século, o príncipe das potestades que atua neste mundo, é Satanás. Que o Senhor nos preserve, a mim, a você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de sofrermos investidas como a que o Senhor Jesus Cristo experimentou no deserto, e que possamos ter os nossos relacionamentos aperfeiçoados com Ele, consagrados a Ele, mesmo que diante do sofrimento, mas para o nosso crescimento. Vamos orar mais uma vez.